Olá a todos, bem-vindos ao módulo teórico do nosso curso de Direito Internacional. Na aula de hoje vamos falar sobre sujeitos do direito internacional. Como esse tema dos sujeitos do direito internacional é um tema muito amplo, na aula de hoje eu vou falar sobre o Estado enquanto sujeito de direito internacional. Em uma outra aula eu falo das organizações internacionais e dos indivíduos enquanto sujeitos de direito internacional. Então a aula de hoje é sobre o Estado enquanto sujeito de direito internacional. Então vamos falar o que é, quais são as consequências da chamada personalidade jurídica de direito internacional, né? O que é que confere essa personalidade jurídica? Vamos iniciar conceituando, digamos assim. Primeiro, ela é uma faculdade de atuar diretamente na sociedade internacional, que comportaria uma série de coisas. Dentre elas, o poder de criar as normas internacionais, mais ainda o poder de aquisição e o exercício de direitos e obrigações fundados nessa norma e, por fim, a faculdade de recorrer a mecanismos internacionais de solução de controvérsias. Então, o Estado, enquanto sujeito de direito internacional, ele pode criar as normas internacionais. Lembre-se daquela aula sobre a introdução ao direito internacional, que eu falei que a construção da ordem internacional é uma construção descentralizada feita pelos estados e não necessariamente envolve todos os estados, não existe um governo mundial, etc. Então a primeira coisa é que o Estado tem essa faculdade de criar as normas internacionais. Como consequência, ele adquire direitos e obrigações na órbita internacional e, por fim, ele tem a capacidade de recorrer a tribunais internacionais ou órgãos internacionais de solução das controvérsias entre ele, Estado, e outros estados, ou entre ele e algumas organizações internacionais, ou entre ele e indivíduos, né? Ou seja, entre sujeitos de direito internacional. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, que eu também chamei essa atenção lá na aula de introdução ao direito internacional, quando eu fui falar das características ou da definição do direito internacional público, né? Que ocorreu, em primeiro lugar, um primeiro entendimento de que apenas estados e organizações internacionais possuiriam a personalidade jurídica internacional. Organizações internacionais como blocos regionais, Santa Sé, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas também aqueles estados beligerantes, insurgentes, etc. Então, uma primeira noção um pouco mais primitiva, digamos assim, ou tradicional, de que apenas estados e organizações internacionais teriam essa personalidade jurídica internacional. Mas contemporaneamente surgiu o entendimento de que outros atores, além dos estados e das organizações internacionais, também possuiriam essa capacidade jurídica internacional, essa personalidade jurídica de direito internacional, como por exemplo indivíduos, como por exemplo empresas e como por exemplo organizações internacionais não governamentais. Esse segundo entendimento é um entendimento mais moderno e é um entendimento que eu me filio nesse curso de Direito Internacional. Pois bem, vamos falar do Estado. Primeira coisa nesse tema de sujeito de direito internacional que vocês devem ter em mente é que o Estado é um sujeito originário de direito internacional. Mencionei também sobre isso naquela aula de introdução ao direito internacional. O Estado é um sujeito originário de direito internacional porque só com os Estados foi possível falar de ordem internacional ou de sociedade internacional, porque foram os Estados que fizeram os primeiros tratados, que inicialmente eram apenas tratados bilaterais e depois viraram, no século XX já vira moda esses tratados multilaterais. Então por isso é que o Estado é um sujeito originário de direito internacional, porque ele criou a maioria das normas, inclusive as normas que deram origem às organizações internacionais. A ONU, por exemplo, surgiu como uma organização intergovernamental. Outras organizações internacionais são meramente intergovernamentais, como o Mercosul, por exemplo. Alguns órgãos da União Europeia não são intergovernamentais, mas são supranacionais.
Só que isso é uma outra questão que a gente vai ver na aula de integração regional. Então o Estado é, por isso, um sujeito originário de direito internacional. Um tema de teoria geral do Estado é importante para entender o que eu vou explicar nessa aula, que são os elementos constitutivos do Estado, né? Weber criou uma definição no século XIX de quais seriam os elementos constitutivos do Estado. E pela definição de Weber, o que é o Estado? O Estado é um agrupamento humano que vive em determinado espaço físico e que possui um poder político. Então, portanto, os três elementos constitutivos do Estado seriam o elemento humano, que seria o povo, o elemento físico, que seria o território, e o elemento político, que seria a soberania. Dentro desses três elementos, o que eu quero me deter nessa aula, porque é aqui que eu vou conseguir explicar para vocês o surgimento dos estados, é o elemento físico, ou seja, o território, né? O Estado, o primeiro, e aí eu já entro no tema do surgimento dos Estados. A primeira forma através da qual os Estados surgem é pela questão da ocupação da res nullius, ou terra nullius, ocupação em posse da terra nullius, res nullius. O que são res nullius? São terras de ninguém, são terras desabitadas, né? Então, foi um método muito utilizado no passado. Pense no método das grandes navegações, né? onde foi possível a ocupação dessas terras que não eram habitadas. Algumas não eram habitadas, outras eram habitadas por habitantes, por populações que perderam a posse dessa terra para os habitantes europeus, para os europeus. Então, esse foi um método criado, muito utilizado no passado. Hoje não existem mais terras desabitadas, res nullius, de modo que este método, mesmo aquelas terras que são habitadas e são oriundas de conquista, este é um método que não é autorizado mais pelo direito internacional. Ele é proibido pelo direito internacional, né? E aí a gente já vai para a segunda forma que caracteriza o surgimento dos estados, que é a conquista e a guerra, né? Essa foi uma outra forma através do qual muitos estados surgiram a partir da conquista de outros territórios pela guerra, né? Então esse é um método também é proibido hoje pelo direito internacional, de modo que, apesar dessa ser uma questão política complicada, do ponto de vista estrito do direito internacional, a anexação da Crimeia pela Rússia recentemente é um ato proibido, é um ilícito internacional, e vários outros estados não se comprometeram, ou seja, não bateram tão forte na Rússia, porque depende da Rússia. Por exemplo, a Alemanha bateu muito fraco na Rússia, porque ela depende do petróleo e principalmente do gás russo. Então, geopoliticamente, a Alemanha não bateu muito forte em razão disso, diferentemente, por exemplo, da França, né, que bateu bem mais forte na Rússia. De todo modo, anexação, guerra, conquista é proibido atualmente pelo direito internacional. Um outro método de surgimento dos estados é a partir do desmembramento. O que é o desmembramento? É a separação de parte de um território. É muito comum essa separação nos sistemas, nos processos de descolonização do território africano, por exemplo, ou no processo de independência dos territórios lá no século XVI, da América, tanto portuguesa quanto América espanhola, lá no século XVI. Então isso foi o surgimento de estados por desmembramento. O Brasil, quando era colônia de Portugal, ele pertencia a Portugal, né? Era tudo Portugal. Então o Brasil, já em 1815, quando há
aquele Reino Unido de Portugal e Algarves muda a configuração política. Em 1822 o Brasil declara sua independência. Então, a partir do desmembramento, que foi um processo de descolonização, surgem novos estados. Inclusive, em razão da descolonização dos territórios africanos no século XX, que a ONU tem um órgão, que é um órgão que hoje está bastante desativado, mas foi um órgão para regular esses processos de descolonização, que é o chamado Conselho de Tutela. Um dos objetivos desse Conselho de Tutela era regular essa descolonização. Um quarto modo de surgimento dos estados é a chamada secessão. O que é a secessão? É a separação de parte de determinado território do outro país. Como, por exemplo, o Uruguai, ele pertencia ao Brasil antes de ser independente, né? Quem estuda política externa brasileira sabe que o objetivo da Inglaterra era colocar o Uruguai, ele chamava de um algodão entre dois cristais, né? Colocar o Uruguai para ser um estado tampão que diminuiria a rivalidade entre Brasil e Argentina, né? Final do século XIX, início do século XX. Então o Uruguai vem como essa estrutura de secessão. Lembre-se, aqui é importante lembrar que os povos indígenas não possuem direito de secessão. Artigo 46 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas. Um outro tema que é conectado com a ideia de surgimento dos estados é o tema do reconhecimento dos estados e do governo. O que é isso? O reconhecimento é um ato unilateral, meramente declaratório, e indica que o estado reconhecedor aceita a personalidade jurídica de direito internacional do estado reconhecido, com todos os direitos e deveres comuns a esta relação, tudo conforme a Convenção de Montevidéu sobre Direitos e Deveres dos Estados, lá de 1933. Eu ainda vou falar dos direitos e deveres dos estados, vai ser o próximo tópico, mas vamos falar do reconhecimento. No que atina ao reconhecimento, o reconhecimento de Estado e o reconhecimento de governo são dois atos unilaterais que são bastante semelhantes, então eu vou tratar de forma semelhante. No reconhecimento de governo, embora a doutrina considere que não seja um ato obrigatório, normalmente ele é utilizado em que casos? Ele é utilizado em casos de grande instabilidade política, ocasionados por revoluções, por golpes de Estado, por fraudes em processo eleitoral e por mudanças na ordem constitucional do Estado, ou seja, quando existem dúvidas razoáveis acerca da legitimidade de um chefe de governo. Em teoria, o Instituto do Reconhecimento é um instituto bastante claro, porém a prática apresenta algumas nuances, apresenta alguns problemas. Em primeiro lugar, o próprio conceito de legitimidade é um conceito que é bastante problemático, né? O que é legítimo? Normalmente, em matéria política, legítimo é aquilo que está ao meu lado, né? Aqueles que concordam comigo são legítimos. Por que, por exemplo, o governo Trump discorda da Venezuela, por exemplo, considera que a Venezuela não é um governo legítimo e não fala nada do governo, por exemplo, da Coreia do Norte, né? Apesar de ter tido alguns atritos, porque hoje a relação dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, que é uma ditadura, é uma relação amistosa, e Trump negocia com o Kim Jong-un. E por que, por outro lado, a relação com a Venezuela, que hoje também é uma ditadura, é uma relação menos amistosa, e Trump considera que não é um governo legítimo. Então, esse próprio conceito de legitimidade é um conceito bastante problemático. E depois, uma questão mais importante é que não existem tratados sobre o tema no que atina ao reconhecimento de governo. Então, vira uma questão bastante subjetiva e alguns indicam que isso revela uma própria interferência de estados em outros estados quando se faz ou não reconhecimento de governo. A gente vai ver isso mais pra frente.
Em geral, em razão do chamado princípio da efetividade, um Estado ou um governo somente poderá reconhecer um outro governo no caso de constatação de que um novo agrupamento político possui controle efetivo sobre o país ou ao menos tem a probabilidade de fazer esse controle. Então, pelo princípio da efetividade, só se pode reconhecer um governo se esse novo governo tem a possibilidade de ter um controle efetivo sobre o país. E se entende que um governo possui efetividade quando, além de dispor do controle do território, esse governo, evidentemente, ele cumpre os acordos internacionais, inclusive o Jus Cogens, bem como permite que o processo de escolha do chefe de governo seja livre e democrático, Vamos agora para os efeitos do reconhecimento de governo, reconhecimento de Estado. Quais são os efeitos práticos? Um primeiro efeito prático é o estabelecimento de relações diplomáticas entre o Estado reconhecedor, o governo reconhecedor, e o governo a ser reconhecido. Um segundo efeito prático é a imunidade de jurisdição. E um último efeito prático que eu poderia tratar é a capacidade postulatória em tribunais internacionais. Por quê? Porque você só pode ter capacidade postulatória em tribunais internacionais se você é considerado um sujeito de direito internacional. E aí, embora não seja um ato obrigatório o reconhecimento de governo, o fato de você não ter um reconhecimento, o seu Estado não ter o seu governo reconhecido, pode lhe isolar no cenário internacional. A gente está vendo isso na questão da Venezuela. Por exemplo, a Venezuela, as relações econômicas da Venezuela, além de todos os problemas atinentes à gestão do Estado venezuelano pelo governo Maduro, está sendo dificultada porque os estados estão fazendo verdadeiros boicotes em relação à Venezuela. Veja a questão da República Turca do Norte do Chipre. O único estado que reconhece a República Turca do Norte do Chipre é a Turquia. Isso inviabiliza uma série de questões econômicas desse Estado, República Turca do Norte do Chipre. Então, a questão da Venezuela é um exemplo muito bom nesse sentido também. Quanto à forma, como é que se reconhece um Estado e um governo quanto à forma? Ou você reconhece expressamente por meio de declarações escritas ou orais, hoje cada vez menos através de mala diplomática e cada vez mais através do Twitter, os presidentes estão reconhecendo os outros estados, os outros governos através do Twitter, ou de forma tácita, como é que se reconhece um governo de forma tácita? A continuidade do estabelecimento de relações diplomáticas entre dois estados. Seria contraditório que um estado não reconhecesse determinado governo e ao mesmo tempo mantivesse o corpo diplomático no estado estrangeiro, E aí eu quero fazer uma observação a respeito do princípio da não intervenção. A gente ainda vai ver mais para frente da aula que um dos deveres de um Estado é não intervir nos assuntos internos de outro Estado. E alguns autores consideram que o reconhecimento de governo dá vazão a uma intervenção nos assuntos internos de outro Estado. Então, enquanto alguns consideram que você deve reconhecer o governo de forma soft, digamos assim, outros consideram que esse ato de reconhecimento de governo não deveria nem existir. Se você concorda com o governo, beleza, deixa as coisas como estão. Se você discorda, você rompe as relações diplomáticas. Mas esse reconhecimento ou não de governo ensejaria uma intervenção nos assuntos políticos, assuntos internos dos outros estados, como a gente pode ver com a questão venezuelana. Normalmente considera-se que a intervenção no que atina esse reconhecimento de governo quando um Estado reconhece um governo que não possui efetividade.
Se vocês se lembram, no início eu falei que o que define a possibilidade de reconhecimento de um governo é se esse governo possui ou não efetividade sobre o território. E o que é mais grave, quando um Estado ele fornece material, apoio material a este governo com o fim de derrubar um governo legítimo, como ocorreu, por exemplo, com as ditaduras militares latino-americanas da década de 60, onde houve uma interferência muito grande dos Estados Unidos na derrubada desses regimes, né? Mas existem outros elementos, exemplos históricos, né? A União Soviética, ela antes de invadir a Finlândia em 1939 e antes de invadir o Afeganistão em 79, ela reconheceu um líder comunista local que pedia ajuda soviética. Esse líder comunista, obviamente, não tinha controle, não tinha efetividade sobre o território afegão, mas, claro, isso foi um mote para a União Soviética invadir o Afeganistão. E tempos atrás, os Estados Unidos e o Reino Unido reconheceram rebeldes como governo na Síria e na Líbia, mesmo que esses rebeldes não tivessem o controle efetivo sobre esses territórios da Líbia e da Síria. É claro que isso é uma disfarçatez para o controle de áreas de influência dos Estados Unidos e do Reino Unido. A Rússia financiava de um lado, Estados Unidos e Reino Unido financiavam do outro, um fenômeno que hoje os analistas chamam de guerra por procuração, que é a ideia de que não teremos uma nova guerra mundial, pelo menos não agora, mas vamos ter uma intensificação das guerras por procuração. Na América Latina há uma série de problemas também na utilização do Instituto, incluindo a própria Venezuela, que não reconheceu o governo Temer depois do impeachment de Dilma Rousseff em 2014, e o próprio Brasil não reconheceu o Paraguai depois do impeachment do Fernando Lugo, né, que foi substituído pelo governo Federico Franco. O Paraguai, inclusive, ele foi suspenso do Mercosul enquanto o novo governo não fosse reconhecido por violação da chamada cláusula democrática. E é aqui que eu encerro esse tema do reconhecimento de governo, porque é muito importante. A cláusula democrática existe tanto no Mercosul como na Organização dos Estados Americanos. Então, existe uma série de requisitos em matéria de qualidade da democracia e democracia representativa, eleições livres, impeachments obedecendo a procedimentos específicos, que faz com que, se um país não obedecer à cláusula democrática, tanto no Mercosul, quanto nos protocolos em relação ao Mercosul, com o Chile e a Bolívia, como na Organização dos Estados Americanos, eu vou deixar toda essa referência na tela de vocês, o Estado pode ser suspenso. No que atina a OEA, que é o artigo 9º da OEA, vamos ler para vocês terem ideia de como funciona. Um Estado pode ter suspensa a sua participação no organismo quando tenham sido infrutíferas as gestões diplomáticas que a organização houver empreendido a fim de propiciar o restabelecimento da democracia representativa no Estado membro afetado. Essa cláusula democrática, essa suspensão por não observância desses padrões mínimos de democracia foi aplicada a Cuba em 1969 até 1962 até 2009 e mais recentemente foi aplicada a Honduras de 2009 a 2011. E aqui a gente encerra esse assunto do reconhecimento de Estado e a gente passa para a ideia de direitos e deveres do Estado. O primeiro direito do Estado é o direito de existir independentemente de reconhecimento. A gente acabou de ver como é que se processa o reconhecimento de Estados e governos. Então, o Estado ele tem o direito de existir independentemente do seu reconhecimento. Isso está previsto lá no artigo 3º da Convenção de Montevidéu sobre direitos e deveres dos Estados, convenção bem antiga, lá de 1933, vai dizer o artigo 3º. A existência política do Estado é independente do seu reconhecimento pelos demais Estados. Então, o primeiro direito do Estado é o direito de existir independentemente de reconhecimento. Um segundo direito do Estado, que tem a ver com a própria Carta da ONU, mas é um princípio do direito internacional consagrado muito antes da Carta da ONU, é a não intervenção.
que diz que o território de um Estado ele é inviolável, né? Ele, em regra, é inviolável. Outros Estados não podem nem invadir um Estado, nem podem interferir no funcionamento desse Estado, nos assuntos internos desse Estado. O Estado é inviolável. Existem exceções a isso? Certamente existem exceções, né? Uma primeira exceção, certamente, são aquelas ações que visam proteger a paz e a segurança internacionais a cargo do Conselho de Segurança da ONU. Isso é uma primeira exceção à não intervenção. Uma segunda exceção à não intervenção está prevista lá no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que diz que um Estado pode invadir o outro, pode repelir uma agressão quando ele é agredido primeiramente, ou seja, é a legítima defesa do Estado. Então, aquelas previstas no artigo, na competência do Conselho de Segurança da ONU, está lá no artigo 39 ao 54, e aquela prevista no artigo 51, que é a legítima defesa dos Estados. A própria Convenção de Montevidéu diz o seguinte no seu artigo 8º: nenhum Estado tem o direito de intervir nos assuntos internos ou externos dos outros. Então, a não intervenção é uma regra, também é um dos direitos dos Estados e, por conseguinte, um dos deveres dos Estados, né? Veja o que diz a Carta da ONU, é interessante, isso está no artigo 2º, parágrafo 7º. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução nos termos da presente Carta. Então, esse princípio da intervenção é muito importante. Como eu disse, o princípio da intervenção é um princípio muito antigo, é anterior à Carta da ONU. Vou dar um exemplo para vocês, que são duas doutrinas do direito internacional que é importante que vocês tenham esse conhecimento. A primeira é a doutrina Drago e a segunda é a doutrina Porter. Vamos começar pela doutrina Drago. O que é que acontecia? Aconteceu em 1902. Drago era um ministro das Relações Exteriores argentino. E ele criou essa doutrina porque a Venezuela ela tinha dívidas com alguns países, entre eles Inglaterra e França. Acho que era Inglaterra, França e Alemanha. E esses países tomaram algumas soluções drásticas para fazer com que a Venezuela pagasse essas dívidas, como o bloqueamento dos portos venezuelanos. Então, surge essa doutrina Drago, que é desse chanceler argentino, e que ele diz que não pode haver cobrança de dívida mediante o uso da força, como o bloqueamento dos portos, né? Ele quis criar essa teorização geral, pensando na crise da Venezuela, que é de 1902, mas pensando mais para frente, tentando proteger a América Latina de intervenções do imperialismo europeu e também do imperialismo americano, mas principalmente nesse caso do imperialismo europeu, baseando-se, claro, no princípio da soberania e da igualdade entre os Estados. Então, a doutrina Drago, já em 1902, veja que a Carta da ONU é de 1945, mas em 1902 já advogava uma espécie de princípio da não intervenção. A doutrina Drago não foi aceita pela sociedade internacional de modo geral, né? Ela foi alterada, digamos assim, não é que ela foi suprimida, mas ela foi alterada por Porter, né? O que ficou conhecido como a doutrina Drago-Porter. Porter fazia uma verdadeira mitigação da doutrina Drago, de modo que ele defendia a autorização da intervenção de cobrança de dívidas pela força em duas hipóteses, pelo menos. A primeira hipótese é que quando o ente estatal devedor não aceitava a arbitragem internacional para solucionar a disputa a respeito do débito, e a segunda era quando, tendo aceitado a arbitragem, o devedor se recusasse a cumprir o laudo arbitral. Então veja que a doutrina Drago vai dizer que não pode em nenhuma situação cobrar dívidas mediante o uso da força, e a doutrina Porter vai dizer: eu concordo que temos que privilegiar o princípio da não intervenção, mas se
você não quiser se submeter, o Estado devedor não quiser se submeter a uma arbitragem internacional, ou quando se submeta não cumprir o laudo arbitral, aí se autoriza a força para a cobrança de dívidas. Então isso é muito importante, essa doutrina Drago-Porter, né? Um outro dever, direito e dever dos Estados é a igualdade entre os Estados. Qual é a referência? Artigo 2º, parágrafo 1º da Carta das Nações Unidas. Então, os Estados têm uma igualdade política. É evidente que os Estados... uma igualdade jurídica, melhor dizendo. É evidente que os Estados não possuem uma igualdade política. Né, no sentido de que alguns estados têm mais força que outros, força militar, força econômica, força política, capital político, soft power, hard power. Então, um estado é diferente politicamente do outro, mas ele é igual juridicamente, de modo que um estado, em regra, na Assembleia Geral da ONU, o seu voto tem o mesmo valor. Um estado poderoso como os Estados Unidos, o voto dos Estados Unidos tem o mesmo valor do voto de Honduras, por exemplo. Então, igualdade entre os estados é um outro direito e dever dos estados, né? Um último para a gente finalizar. Direito dos estados de solucionar as suas controvérsias de forma pacífica, bem como, e aqui está incluído, tem a ver com a ideia da doutrina Drago-Porter, mas também tem a ver com a ideia que eu falei lá no início da aula sobre aquisição de territórios mediante o uso da força, que é a proibição do reconhecimento de aquisições territoriais obtidas pela força, né? Isso tem a ver com esse direito e dever dos estados de solucionar as suas questões, as suas controvérsias de forma pacífica. Aqui na parte inferior do vídeo eu deixo a normatização acerca dessa solução pacífica das controvérsias internacionais. Vamos avançando na aula, vamos falar agora de extinção e sucessão dos estados, que é o último ponto dessa aula, né? Eu quero falar que essa extinção e sucessão dos estados é regulado por três aspectos, digamos assim, né? A extinção e sucessão dos estados é regulado primeiramente pelo costume internacional, né? Há vastas normatizações, digamos assim, a respeito do costume internacional que regulam essas questões. E existem 2 tratados que é bom que vocês anotem para depois, se vocês quiserem aprofundar, vocês darem uma lida nesses tratados. O primeiro é a Convenção de Viena sobre a sucessão de estados em matéria de tratado, que é de 1978, ou seja, essa convenção vai regular como é que fica quando a gente extingue um estado ou um estado sucede outro em matéria de tratado, né? Aqueles tratados assinados pelos estados antigos, mas que hoje estão extintos, eles vão ser aplicáveis aos tratados novos. Essa aplicação é automática? Não é automática, então são essas disposições que essa convenção regula. E outra coisa, a outra convenção é a Convenção de Viena sobre a sucessão de estados em matérias de bens, arquivos e dívidas, que é de 1983. Aqui vai se regular, nessa questão de mudança de estado, como é que ficam os bens, como é que ficam os arquivos e como é que ficam as dívidas desse novo estado e do estado antigo, né? Eu quero fazer 2 observações gerais para vocês antes de entrar nas questões mais específicas a respeito desse tema, né? É que a validade da sucessão do estado, ela sempre se subordina às regras do direito internacional, né? Um estado um procedimento de sucessão de estados que desobedeça às normatizações do direito internacional, tanto o costume internacional quanto essas 2 convenções ou princípios de direito internacional consagrados, ela não é válida. E
mais uma vez, é uma repetição que vocês já sabem. As modificações territoriais resultantes de atos de força não geram efeitos internacionais. Então, por exemplo, quando o Estado Islâmico tinha se apropriado de parte do território do Iraque e parte do território da Síria. O Estado Islâmico não tinha aquele território. Apesar desse nome Estado Islâmico, que alguns analistas até evitavam o uso desse nome, não significa que ele era um Estado, né? Porque lhes faltava uma série de requisitos para ser um Estado. Então vamos falar de 4 aspectos aqui, onde nós vamos poder nos deter nessas questões, que é na questão da fusão dos Estados, no desmembramento ou desintegração dos Estados, na secessão de Estados e na transferência de território. Tá? Vamos começar pela fusão. O que é que acontece na fusão? Na fusão, elas são mantidos todos os tratados multilaterais, salvo disposição em contrário. O que é isso? Um Estado, dois Estados, eles viram um Estado só. Então, os tratados multilaterais assinados pelo Estado A e pelo Estado B, que ambos viraram Estado C, se mantêm esses tratados multilaterais, salvo disposição em contrário. Quando essa disposição em contrário? No instrumento de fusão ou nos próprios tratados que foram assinados pelos estados antigos que foram extintos. E, de todo modo, os bens e as dívidas passam a pertencer ao novo Estado. Aqui cabe uma observação do professor Alberto Amaral Júnior, né? A dívida pública, ela não se transmite automaticamente, tendo a prática internacional demonstrado que o Estado sucessor assume, por meio de tratado, parcela da dívida ou inclusive a totalidade da dívida. O que vocês têm que saber é que ela não é transmitida automaticamente, isso é muito importante. Vamos para o desmembramento ou a desintegração. No que atina ao desmembramento e à desintegração, os Estados não são obrigados a cumprir os tratados existentes à época da sucessão, mas podem aderir aos tratados bilaterais, né? Eles não são obrigados a cumprir os tratados bilaterais existentes à época da sucessão, mas eles podem aderir aos tratados multilaterais por meio de notificação da sucessão. Se vocês viram a minha aula sobre as outras fontes do direito internacional, viram que uma das fontes do direito internacional, embora seja discutível isso, são os atos unilaterais do Estado. E lá eu falei da notificação ou declaração. O exemplo que eu dei naquela ocasião foi a declaração de guerra como ato unilateral do Estado. Esse é mais uma declaração ou notificação, ou seja, um exemplo de ato unilateral do Estado. Essa notificação da sucessão é produzido um documento pelo corpo diplomático desse Estado que surgiu, né, que foi desmembrado, e há uma notificação ao secretário, que é o depositário do determinado tratado, e através dessa notificação ele pode aderir ou não, aí de acordo com as regras do tratado. O tratado vai dizer se permite ou não essa adesão, ou quantos votos são necessários para ter essa adesão, enfim. Então isso tudo vai depender do tratado, né? Uma outra questão é a secessão, né? Ou seja, uma parte do território daquele Estado ele se desmembra, né? E aí nesse caso os tratados bilaterais não passam para o sucessor, salvo pretensão manifestada, né? Salvo se o sucessor quiser, né? E os tratados multilaterais, a exemplo do desmembramento, eles dependem da notificação da sucessão e a aprovação por parte dos membros daquele tratado mediante as regras estabelecidas no próprio tratado. E por fim, na transferência de território. No caso da transferência de território, passam a valer para esse território os tratados do Estado sucessor. E quanto aos arquivos, os arquivos, em regra, vai depender de acordo, né? Vai ter um acordo
para no caso de dissolução, no caso de separação e no caso de transferência do território. E na ausência de acordo vão ser entregues os arquivos relativos àquele território que foi transferido, sucedido, desmembrado, né? No caso de fusão, obviamente todos os arquivos vão pertencer ao Estado, vão ser transferidos àquele novo Estado. E para finalizar essa aula, eu quero falar da questão da sucessão dos estados nas organizações internacionais. Qual é a regra nesse caso? A regra é que o sucessor não ocupa o lugar do estado predecessor nas organizações internacionais. A condição de membro em uma organização internacional depende de pedido expressamente formulado. Então, mais uma vez, vai haver uma notificação da sucessão e vai haver um pedido de ingresso em determinada organização internacional. Qual é a exceção? A União Soviética, quando se desmembrou, né, e foi criada várias outras repúblicas, incluindo a Rússia sucedeu automaticamente à União Soviética nas organizações internacionais. Mas isso não é a regra. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado dessa aula sobre sujeitos do direito internacional, no caso dos estados enquanto sujeitos de direito internacional. Até uma próxima aula. Tchau!